Pode parecer estranho, mas a primeira coisa a se perguntar na pergunta "por que os professores ganham mal?" é: eles de fato ganham mal? Os professores realmente ganham mal? Pode parecer estranho, irônico, curioso ou tudo isso junto, mas há aqueles que dizem que não, que os professores não ganham mal, ou que eles não ganham tão mal assim, ou que, na verdade, no final das contas, eles não precisam ganhar bem. Refletir se eles precisam ganhar bem é uma questão fundamental para nós chegarmos a uma conclusão. Mas antes de pensarmos em uma conclusão, é preciso partir de um início fundamental, que é pensar se eles ganham, de fato, pouco. Bom, nós podemos começar com uma memória minha de observador, participante, aluno, professor, enfim, alguém que estava lá durante algumas greves da educação básica e da educação superior. Mas, no caso específico deste relato, uma greve da educação básica. Eu presenciei várias vezes a categoria de professores reivindicar que um professor ganhasse 3 salários mínimos. Isso significa dizer, é claro, que eles ganhavam menos de 3 salários mínimos. Uma frase que também precisa ficar na nossa mente é que os profissionais com ensino superior com pior salário são os professores. Tendo dito isso, esses 2 elementos, os 3 salários mínimos e esse ranking de professores com ensino superior, onde os professores são muito mal pagos, nós poderíamos nos perguntar e responder: os professores ganham mal? Sim, eles ganham mal. Aí precisaríamos fazer uma outra coisa. Precisaríamos perguntar qual é o trabalho dos professores. Porque se eles ganham mal, parece óbvio dizer que o trabalho deles não é valorizado. É um lugar comum dizer que o trabalho dos professores é a educação. A educação pode significar muitas coisas, mas há outras palavras, há uma outra terminologia que pode significar também o que os professores fazem. Qual é o trabalho deles? Ensinar é o primeiro verbo que vem à mente. Professores são aqueles que ensinam algo a alguém. Professores de inglês, professores de português, professores de matemática, professores de geografia, professores de história e assim vai. Mas é uma reclamação histórica dos professores o fato de que o trabalho deles não é só ensinar, que há uma combinação de outras atividades que circundam esse ensinar. Por exemplo, a correção de exercícios, correção de provas, preenchimento de diários, enfim, um trabalho burocrático e muitas vezes os professores tinham ou ainda têm que levar esse trabalho burocrático para casa. Ou seja, eles vão trabalhar em casa sem ganhar por isso. Uma reclamação histórica dos professores é que eles deveriam ter um momento no seu trabalho para essas atividades burocráticas. Isso foi sendo conquistado em determinados lugares, a chamada HTP, Hora de Trabalho Pedagógico. É curioso, então, o professor ensina, ele tem um espaço, ele tem uma carga horária chamada de hora de trabalho pedagógico para fazer essas atividades burocráticas e que fazem parte do seu trabalho. Poderíamos nos perguntar: os professores estudam? Parece óbvio responder que sim, porque esse espaço para estudar, de alguma forma, não é contabilizado como trabalho. Pode ser por conta da dificuldade matemática de se fazer isso, mas também pode ser porque se subentende que o professor já estudou o suficiente e o necessário para lecionar. Não cabe a ele, então, estudar. Há uma discussão, inclusive, se ele precisa estudar algo a mais e se este algo poderia ser chamado de formação continuada, onde ele receberia palestras, cursos, para que ele fosse formado continuamente, para retornar à sala de aula e ser um professor, digamos assim, melhor. Por outro lado, é bem curioso que os professores tenham extrema dificuldade para conseguir apoio para fazer mestrado e doutorado. Não é preciso dizer que fazer mestrado e doutorado é estudar. Em tese,
Também não seria necessário dizer que fazer mestrado e doutorado faz parte do que o termo formação continuada significa. O professor, em um primeiro momento, fez a graduação, em outro momento, ele faz um mestrado, em outro momento, ele faz o doutorado e segue a sua carreira lecionando, ensinando, estudando, aprendendo, escrevendo, pesquisando. Mas algumas dessas palavras, como estudar, escrever e pesquisar, não encontram espaço fácil no cronograma burocrático da profissão do professor. No final das contas, ele precisa fechar uma carga horária de X horas ensinando, ministrando aulas. Dele não é exigido que se estude uma língua estrangeira ou que se faça mestrado. É curioso que em outras carreiras, como a carreira policial, há policiais que recebem um salário maior se eles fazem um mestrado. Há policiais que ganham pontos nas suas progressões se eles aprendem uma língua estrangeira, porque se subentende que para a carreira do policial, que para a atividade da segurança pública, fazer um mestrado, aprender uma língua, aprender uma luta marcial, no caso do policial, é algo interessante. É algo que agrega ao seu trabalho e que, por isso, deve de alguma forma ser pontuado, ser estimulado. No caso do professor, se ele aprende questões tecnológicas, se ele aprende outras línguas, se ele pesquisa sobre a sua área de conhecimento, se ele faz um mestrado ou se ele faz o doutorado, em muitas secretarias de educação espalhadas pelo Brasil, o que ele vai ganhar em retorno, falando de dinheiro, é mínimo. Mas em algumas outras cidades e estados, o professor pode até ganhar mais substancialmente se ele fizer um mestrado ou doutorado. Isso, inclusive, é usado por determinadas secretarias de educação como propaganda, para dizer que ali, naquela cidade, naquele estado, aquelas secretarias cuidam bem do professor, tratam bem o professor, e que ele pode ganhar muito mais caso termine um mestrado ou um doutorado. Mas em muitas dessas secretarias que fazem essas propagandas, é uma constante a reclamação dos professores sobre a dificuldade para fazer um mestrado e doutorado, da dificuldade de se conseguir afastamento, da dificuldade de se conseguir apoio. Por que uma secretaria de educação dificultaria a vida do professor? Por que uma secretaria de educação criaria dificuldades para que um professor estudasse? E, assim sendo, se tornasse um professor ainda melhor e, assim sendo, ganhasse mais. Pode parecer, então, que os professores não só ganham mal, mas que para ganhar melhor, eles precisam vencer dificuldades grandes dentro das suas instituições de ensino, como, por exemplo, exercer um direito do professor de se afastar da sala de aula para estudar. Se voltarmos para a pergunta original que dá mote para essa reflexão discursiva, por que os professores ganham mal, nós poderíamos estabelecer algumas interpretações básicas para tentarmos responder essa pergunta. E como dizia Foucault, em uma das definições de analisar discursos é interpretar interpretações. Poderíamos ter uma interpretação a de que os professores ganham mal porque as elites não querem o povo educado. Uma interpretação B, que diz que as próprias elites são, em um sentido, ignorantes e que, por isso, elas próprias não veriam muitas vantagens práticas na educação. E uma interpretação C, que diria que, no mundo em que vivemos, a educação não é uma prioridade. O mundo é regido pela ignorância. Antes de refletirmos mais profundamente sobre essas interpretações, cabe pontuar aqui se é um lugar comum, se é um consenso, por assim dizer, que os professores ganham mal. Haveria algum lugar onde eles ganham bem? A Alemanha, a Suíça e Luxemburgo são locais comumente citados como aqueles que pagam bem seus professores. Salários que orbitam entre 5 e 8 mil dólares mensais. No circuito internacional, um bom salário. Cabe dizer, então, que a ideia de que os professores ganham mal não é uma ideia restrita a um país. É uma ideia geral, é uma ideia generalizada, é a regra. E os locais onde, em tese, os professores ganham bem seriam as exceções. Analisar discursos, como dizia Foucault, é descrever o poder.
Uma das melhores maneiras para entender as agruras da docência é entender uma questão discursiva fundamental, o silenciamento, e perceber, então, os significados do silenciamento. Para isso, precisamos retornar à interpretação A. As elites não querem um povo educado. Imaginemos, então, as elites seriam educadas, seriam instruídas, e elas não querem um povo educado porque um povo que não é educado seria muito mais fácil de ser manobrado. Essa seria basicamente a interpretação A. No caso da interpretação B, as próprias elites são, em um sentido, ignorantes. Há um quê de silenciamento discursivo aqui, porque, em regra, o que é interpretado é que as elites querem o povo ignorante. As elites não querem o povo educado, porque quem é educado não obedeceria à elite. A interpretação B vai em outro viés. Ela nos faz lembrar que é possível ter uma elite ignorante. Vocês já devem ter pensado em alguns nomes de pessoas que fazem parte da elite econômica, mas que nem de longe fazem parte de uma elite cultural, de uma elite instruída, de uma elite educada. Sendo assim, nós teríamos em tese o princípio de silenciamento nesta interpretação B, porque há um aspecto silente que faz com que, em geral, nós não pensemos e não verbalizemos a questão de pessoas da elite serem possivelmente ignorantes, de pessoas da elite não serem educadas. Neste caso, não seria apenas o povo que seria privado de uma educação, mas parte da elite, embora essa elite não seja privada da oportunidade da educação. Por algum motivo, ela não se educaria, não faria uso da educação da qual tem oportunidade. Mas por que, em geral, essa interpretação B é silenciada? Provavelmente porque ela nos leva para terrenos de sentido mais distantes e mais complexos de serem pensados, de serem dirimidos, de serem analisados. Se as elites são ignorantes, então qual é o jogo, qual é o modus operandi que faz com que a elite permaneça sendo elite? Há uma outra frase clássica de análise discursiva que diz que analisar discursos é descrever o poder. Um dos critérios para descrever o poder é perceber o silenciamento. E uma das questões clássicas de silenciamento, quando se fala de professores, de educação, de ignorância e de oportunidade, é a estatística. A estatística é mais que um cálculo, é uma maneira de pensar, uma maneira de aprender, uma maneira de compreender, comum a todas as áreas do conhecimento. Mas, quando se trata de educação, ela tem um aspecto revelador, e não é no sentido bíblico. A estatística vai dizer, por exemplo, coisas que parecem interessantes, como a maior parte dos brasileiros vem tendo acesso à escola, mas outra parte não. Os índices de aprendizagem vêm melhorando, mas não tanto quanto gostaríamos. Se nós olhássemos a estatística de alunos aprovados e a média de aprovação desses alunos, nós perceberíamos algumas incongruências. Por exemplo, que os testes de qualidade que medem, de fato, a qualidade de aprendizagem destes alunos não bate com a média da nota de aprovação destes mesmos alunos nas redes de educação. Adivinhem quem, em geral, vai ser apontado como um dos responsáveis, ou melhor, como o responsável por essa incongruência estatística? Ele mesmo, o professor. Os professores que vão ser apontados como aqueles que não ensinam, ou que não ensinam verdadeiramente, ou que não ensinam como deveriam. Os professores que vão ser apontados como aqueles que não conseguem despertar a motivação dos seus alunos. Contudo, há coisas que não estão nas estatísticas. Se nós ouvirmos com cuidado boa parte das reclamações dos professores sobre a docência, sobre o ensino-aprendizagem, sobre as dificuldades, nós vamos perceber que as reclamações dos professores, em regra, não estão nos percentuais das estatísticas. Quando eu era professor de educação básica, eu vi uma coisa bem impressionante. Um aluno que não sabia escrever, estava terminando o ensino fundamental.
um aluno que não sabia escrever, que era analfabeto e estava terminando o ensino fundamental. Isso com certeza não estava e ainda não está em nenhuma estatística. Eu preciso contextualizar uma questão quanto ao caso deste aluno que não sabia ler nem escrever. Eu era professor do ensino fundamental, mais especificamente da educação de jovens e adultos, e esse aluno estava no último ano do ensino fundamental. Ele não sabia escrever, ele não conseguia copiar do quadro, ele conseguia, no máximo, escrever o próprio nome com bastante dificuldade. Eu era um professor iniciante na escola pública. Na verdade, eu era um professor iniciante em uma escola que havia terminado a graduação, havia iniciado um mestrado e passado em um concurso para a Secretaria Municipal de Educação, me deparando com essa realidade. Eu tomei uma decisão que hoje me parece um tanto ingênua, de ir falar com o diretor da escola e contar a situação para ele. Como quem diz, como quem raciocina da seguinte forma: eu encontrei um problema que eu não sei resolver e vim aqui relatar o problema. Quando o diretor me ouviu, ele olhou para mim e disse o seguinte: bom, este aluno já foi aprovado em todos os anos do ensino fundamental. Não tiremos agora a oportunidade que o diploma vai dar a ele. Ou seja, eu deveria aprovar o aluno e não tentar resolver algum problema de leitura e escrita. Uma coisa interessante que deve ser citada aqui sobre o diretor dessa escola é que a escolha do diretor se dava através de eleição. E quem votava para eleger o diretor? Quem poderia votar no diretor? Os professores que ministravam aulas naquela escola, os alunos, os funcionários da escola, os servidores administrativos e os pais dos alunos. Vocês percebem que, matematicamente, o público aluno é muito superior ao público professores. É, inclusive, superior ao público de professores e servidores técnicos. Na verdade, o público de alunos somado ao número de pais de alunos é superior e muito superior em número, em quantidade matemática, a qualquer outro segmento. Essa realidade da escolha dos diretores, que aparentemente é um mero detalhe burocrático, influenciava muito no dia a dia do cotidiano da escola. Um detalhe também interessante é que os partidos políticos se faziam presentes na disputa dos votos para eleger o diretor. Havia, inclusive, naquela época, a doação de coisas como material de construção, coisas como facilitação de serviços públicos. Você tem alguma dificuldade em algum serviço público, como, por exemplo, tirar a segunda via de um documento, conseguir uma cirurgia? Você falava com o representante daquele partido político, em geral, um partido político próximo do poder, e aquela coisa era resolvida. E com isso, obviamente, se ganhava o voto para que aquele diretor fosse eleito. Quando esta situação ocorreu comigo, o diretor em questão já estava no seu 10º ano de mandato, ali naquela escola. Não é necessário dizer que este diretor conseguia votos para vereadores e deputados dentro do ambiente escolar, entre os pais dos alunos. Outro caso interessante para se refletir sobre o discurso e, no caso específico, sobre a concretude dos salários dos professores, é um caso de um professor que foi meu aluno. Eu ministrava aula em uma pós-graduação lato sensu e, comentando sobre políticas públicas, esse aluno deu um exemplo do que, na concepção dele, seria um modelo, seria um bom exemplo a se seguir. Ocorreu em uma escola que, hoje em dia, hoje, em julho de 2022, é conhecida no Brasil como escolas cívico-militares. São escolas públicas administradas pela Polícia Militar do Estado. É basicamente uma escola militarizada, uma escola administrada pela Polícia Militar, que pretende, com este modelo militarizado, digamos, reforçar os resultados do ensino-aprendizagem. Então, o meu aluno relatou a seguinte situação: os alunos, em uma determinada escola da Polícia Militar, vou usar essa terminologia, estavam saindo da escola. E dois policiais militares, dois sargentos, isso é importante porque estamos lidando com um local educacional onde a patente é algo importante. Estes dois sargentos olhavam para os alunos no portão de saída e faziam perguntas matemáticas de tabuada. 5 vezes 7, 4 vezes 8, 9 vezes 6 e por aí vai. Os alunos tinham que responder essa pergunta corretamente.
Caso não respondessem corretamente, eles não podiam sair naquele momento da escola. Tinham que se dirigir à quadra e ali na quadra ficar de castigo até cumprirem com determinada repetição da tabuada por escrito, em um caderno que seria mostrado para o sargento, e aí sim o aluno seria liberado para ir para casa. Meu aluno, na especialização, apresentou este caso como um caso modelo, como um bom caso, como algo interessante. E eu estou relatando este caso para analisar um discurso concreto, onde podemos verificar aspectos discursivos que ajudam a entender por que os professores ganham mal. E assim sendo, eu não vou entrar aqui em questões metodológicas, didáticas ou policiais. Se é atribuição da polícia ou não, por exemplo, gerenciar escolas públicas. Não vou entrar nisso. Neste momento, quero me concentrar no seguinte: quem estava no portão de saída fazendo esse teste que, supostamente, nesse relato, é apresentado como algo bom? O fato de que era um policial sem formação pedagógica, não era um professor policial, não era um policial professor, era um policial apenas que administraria o castigo, que nesta visão é algo interessante, a repetição é algo interessante para promover o aprendizado. A verificação do saber, o castigo e o cumprimento do castigo que, em tese, levaria ao aprendizado, não seria supervisionado por um professor, mas pelo sargento. Este exemplo demonstra como o professor foi, pouco a pouco, retirado do poder que legisla sobre o ensino-aprendizagem, do poder sobre a avaliação, do poder sobre a escolha do material didático, do poder, inclusive, em uma escola que tem uma visão, digamos, mais repetitiva para provocar a aprendizagem. O professor não tem poder. O fato do professor não ter poder ajuda a explicar por que ele ganha mal. Se fôssemos refletir mais profundamente sobre a questão do poder, talvez disséssemos, como Foucault, inclusive, disse, que ninguém tem o poder. As pessoas exercem o poder. Então, precisaríamos mudar o verbo, dizendo que, na verdade, não é que os professores não têm poder, mas que, no exemplo aqui citado, o poder docente, em uma visão militarizada, é exercida por um sargento sem formação pedagógica. Esse poder da escola militarizada, que está estruturado, que está concretizado e que alijou o professor das escolhas didáticas. Seria injusto, contudo, dizer que isso é uma questão apenas das escolas militarizadas. Na escola onde citei o primeiro exemplo, do aluno que não sabia ler nem escrever, o professor também não possuía poder. Alijado do poder docente, as escolhas sobre o ensino, sobre a aprendizagem, a avaliação, a gestão, etc., acontecem sem a participação real do professor, ou na imensa maioria das vezes, com uma participação, entre aspas, para inglês ver. Sendo assim, o professor serve, até o presente momento, para ministrar aulas tão somente. Não se vê o professor como alguém que precisa estudar, e obviamente alguém que precisa ensinar, que precisa estudar bastante, não somente antes de ensinar efetivamente, mas também durante o exercício do ensino ao longo dos anos, ao longo das décadas. A ideia de que para o professor ensinar determinado conteúdo, ele precisa sempre estar estudando, ele precisa sempre estar qualificado. Vivemos em um mundo onde, em regra, isso não é uma grande questão. Vivemos em um mundo, inclusive, onde em determinadas cidades, muitas pessoas acham mais seguro entregar as escolas para a polícia que para os professores. Os professores ganham mal porque os professores não exercem o poder. E não exercem o poder porque foram defenestrados dele. Os professores não têm poder sequer para falar sobre o próprio saber docente, para falar sobre a melhor maneira ou de maneiras mais razoáveis de se ensinar algo. Por isso, os professores são tidos como profissionais de baixa monta, facilmente substituíveis. Mas a questão não é somente com os professores. A questão é também, obviamente, que a educação, o ponto onde o professor está trabalhando, não é prioridade. A segurança pública, que obviamente é prioridade e deve ser, a saúde, que obviamente é prioridade e deve ser, mas a educação de fato não é vista como uma prioridade. Se as pessoas aprendem a ler e escrever bem, se as pessoas aprendem a ler metáforas, se as pessoas aprendem a ler ironia, se as pessoas aprendem a escrever um texto,
se aprendem a se inscrever no texto, a argumentar e contra-argumentar, e isso não é visto como uma habilidade interessante, podemos concluir que os professores ganham mal, porque não exercem poder e, por não exercer o poder, continuam ganhando mal. Uma questão interessante seria, então, se perguntar como eles podem passar a ganhar bem. Sem dúvida nenhuma, as estruturas de poder precisariam reconhecer no saber do professor uma prioridade. Os professores, assim, não mais seriam silenciados, vocalizariam interpretações e recomeçariam a falar sobre educação, e a fala do professor teria eco, teria ressonância. Uma questão fundamental para se perceber aqui é o estudo do silenciamento. Analisar discursos é, em grande parte, fazer com que o silêncio seja ouvido, com que os significados do silêncio ressoem. Analisar discursos, em grande parte, é descrever o poder. Então, em uma pergunta simples, como, por exemplo, por que os professores ganham mal, nos levaria a localizar o que é silenciado. Precisamos localizar o que não é dito. O não dito, contudo, assim como o silenciamento, não são segredos maçônicos. Não é algo escrito em um papel e guardado em uma tumba, em um sarcófago a quilômetros de distância. O silenciado e o não dito são conhecidos de todos, mas, em regra, não são enunciados porque são incômodos. Fazem parte de uma espécie de manual não escrito de dizeres, não ditos, de obviedades não verbalizadas. Fazer o silenciamento falar, o que é silenciado ressoar, mostrar os significados do que é silente e analisar o que não é dito, o que só pode ser possível, evidentemente, a partir do momento em que o não dito é verbalizado. É basicamente o que uma análise discursiva faz. A questão seria então relacionar, não porque o capitalismo, não porque determinado orçamento paga aos professores X ou Y, mas porque, no mundo onde vivemos, a ignorância ou a gestão da ignorância, a chamada agnotologia, se mostra bem mais articulada que o investimento no conhecimento e bem mais incrustada socialmente que a priorização da educação. Analisar discursos é concatenar perguntas que ressoam através dos vértices das estruturas de poder. Talvez seja por isso que um exemplo de análise discursiva pode ser muito mais bem tecida a partir de perguntas como a que aqui serviu de mote. Este é o primeiro episódio de uma sessão do canal Interpretando Interpretações, chamado Analisando Discursos. Caso vocês tenham gostado, expressem isso nos comentários, curtam o canal e divulguem para que o YouTube possa indicar isso a outras pessoas. A propósito, o segundo episódio será sobre racismo, mas não qualquer racismo, o racismo brasileiro. Lembrando que na seção sobre, no YouTube, há a indicação de um canal no Telegram, onde, além dos links para esses vídeos, também há indicação de textos e a abertura para comentários e debate.